E hoje nós vamos começar com a matéria juízo. É muito importante nós entendermos a diferença de juízo e a diferença de justiça. Quando a Bíblia fala que os juízos de Deus são verdadeiros e são justos e são retos, é porque ele julga com justiça. Amém? Mas quando eu falo de juízo, eu não estou falando de justiça. Embora na nossa jurisdição, nos nossos livros de direito, juízo e justiça são a mesma coisa. Só que na Bíblia, a justiça de Deus é uma coisa e a justiça e o juízo de Deus é outra coisa. Amém? E nós vamos ver isso. Tá? Nós vamos ver os tipos de juízo que existem. Nós precisamos entender que há juízos antes da lei, há juízos na lei e há juízos na graça. Amém? Tudo são pontos de juízo. Até no milênio é um tempo de graça. Só que voltado para um povo. Amém? No livro de Zacarias, eu quero que vocês abram aí, capítulo 12. Aqui nós vamos quebrar uma teoria que ela é colocada no meio da igreja, que diz que o Espírito Santo ele vai sair quando a igreja for arrebatada. Quem já ouviu isso? Né? Nós temos uma ideia de quê? Que o Espírito Santo, quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo não vai estar mais sobre a terra. Não é isso que a gente escuta por aí? A gente ouve isso. Aí as pessoas dizem que até as letras da palavra vai sumir. Porque tem um texto no livro do profeta, eu acho que é Amós ou é Naum, agora eu não me recordo, que diz que haverá um tempo que a palavra, a lei não terá sentido, né? É como se ela vai desaparecer. Mas não é que ela vai desaparecer. É porque não haverá o Espírito para trazer a revelação da palavra. Amém, queridos? Por quê? Porque a palavra, sem o Espírito, ela é uma letra como um livro qualquer. O que dá a vida, a palavra, a Bíblia, é o Espírito. Por isso que Jesus Cristo disse que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas se eu não tiver o Espírito, a palavra vai ser como um livro comum. Embora que eu conheço pessoas que se converteram por ler na Bíblia, por ler na palavra, o Espírito Santo achou ocasião no coração delas e ali fez com que elas se convertessem ao Senhor, mas a letra sem o Espírito, ela é morta. É como se você estivesse lendo um livro de história. Amém? Então aqui demonstra que o Espírito da graça, então aqui revela que haverá um tempo que o Espírito da graça vai ser direcionado para um povo. Amém, queridos? E ele vai ser direcionado para qual povo? Para a casa de Judá e para os habitantes de Jerusalém. Então aqui demonstra que existem dois povos. Porque os habitantes de Jerusalém necessariamente não tem que ser judeus. Ou podem ser povos, tribos, línguas e nações. Vocês concordam comigo? Se você for visitar Israel, e aí você decide morar lá, em Jerusalém, você é judeu por isso? Mas você é um habitante. Ou seja, terão pessoas que receberão o Espírito da graça por estarem habitando em Jerusalém. Pode ser, escute muito bem o que eu vou dizer para você, pode ser que essas nações, esses povos que o Senhor falou no livro do Apocalipse, que virão povos, tribos, línguas e nações, sejam judeus que nasceram em outras nações. Antigamente, os judeus eram considerados judeus mediante a paternidade. Hoje é mediante o ventre. Judeu só é judeu se ele nascer do ventre de uma judia. Senão, ele não é considerado judeu. 100% judeu. Ele se torna descendente. Amém, queridos? Então, aqui, nós estamos quebrando uma vaca sagrada para nós entrarmos em juízo.
Aqui demonstra que virá juízo sobre um povo e haverá graça sobre outro povo. Igual nós estamos vivendo hoje. Só que o juízo de Deus hoje não é para a humanidade. Amém, queridos? Ainda não. Haverá um tempo que o juízo de Deus será sobre a humanidade. Quando eu digo juízo, um juízo punidor. Eu não estou falando juízo de uma pessoa morrer mais cedo. Porque pode vir. Como veio para Ananias e Safira. Eles morreram mais cedo. Foi um juízo? Foi um juízo. Eu não estou dizendo um juízo como veio sobre os filhos de Eli, por queimarem fogo estranho diante do altar de Deus. Eles morreram. E Eli morreu também, veio juízo sobre ele. Eu não estou falando de juízo que veio sobre Corá, por se levantar contra Arão e contra Moisés. Eu não estou falando de juízo como veio sobre os filhos de Arão. Eu não estou falando desse tipo de juízo. Eu estou falando agora, embora que nós iremos tratar sobre esse tipo de juízo, porque existe esse juízo sobre a graça. Quando? Quando o rei Herodes II toma a glória para si, como está descrito no livro de Atos, o que é que acontece com ele? Ele é comido por bicho. Veio um tipo de juízo sobre ele. E ali, aquele homem morreu. Só que nesse momento, eu quero tratar com vocês sobre o juízo eterno. E aí, eu vou dar uma pausa do juízo eterno. Nós iremos entrar no outro tipo de juízo. E daí por em diante, até nós chegarmos novamente no juízo eterno. Amém? O juízo eterno, ele é conhecido como o dano da segunda morte. Ou seja, a separação total de Deus. Quando Adão peca, que ele cai, a Bíblia diz que Deus adverte ele dizendo, no dia que comeres dos frutos, na nossa Bíblia está dizendo assim, morrerás. Não é assim? Só que na tradução original hebraica, é morrendo, morrerás. Olha que coisa interessante. Não, ele não fala de uma morte, ele fala de duas mortes. Por quê? Porque o homem, ele era eterno. Ou seja, quando o homem morre espiritualmente por causa do pecado, ele se torna mortal. E por ele se tornar mortal, ele morre fisicamente. Então, o dano da morte espiritual, ele trouxe o dano da morte física. Quando nós lermos que o salário do pecado é a morte, nós não estamos falando da morte física. O salário do pecado é a morte, porque o homem morre espiritualmente. E, ocasionalmente, ele se torna mortal. E a mortalidade veio por causa do pecado físico também. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, quando a Bíblia diz que comendo do fruto você vai morrer, a expressão correta é morrendo, morrereis. Assim também, quando lá no livro de Isaías, capítulo 53, diz que o rico esteve em sua morte, lá é no plural, esteve em suas mortes. Lá não está no singular. Se eu não me engano, é no versículo 10 ou é no versículo 11. Alguém abra para nós aí, por favor. Isaías 53, aonde fala que o rico esteve em sua morte. Lá, essa palavra, ela é plural. Ou seja, como eu falando do caba lá, rapaz, que comprou o corpo de Jesus, José de Arimateia, né? Porque ele foi o rico que comprou o corpo de Jesus, e é sobre ele que está profetizado que o rico esteve em sua morte. Só que lá é em suas mortes. Ou seja, está falando das duas mortes, tanto a física, né, como a morte espiritual. Só que nós vamos falar disso agora. É no 12, versículo 12. 10, 12. É 53, 12. Lhe darei a parte de muitos. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu. Não. É o 9? Isso. Designaram-lhe a sepultura com o rico, mas com o rico esteve na sua morte. Pronto. Se não tivesse feito justiça, nenhum engano fosse
Mas foi bom você ler o 12, que aqui mostra uma coisa muito interessante. Aqui mostra que Jesus derramou a sua alma onde? Na morte. Isso é muito forte. Eu não vou abrir agora para vocês, né, sobre isso. Nós não vamos conversar disso agora. Então eu quero que você... Não, porque quem assistiu a última aula do Na Mesa, que a gente falou de justificação, eu falei sobre isso, um pouco sobre isso, né? Eu não entrei profundamente porque não íamos ter tempo, porque nós estávamos tratando de 1 hora. E aí eu vou perguntar para vocês se a gente pode alongar um pouquinho essa 1 hora, que aí eu tenho tempo de encerrar certos assuntos, né? Porque em 1 hora não vai dar para a gente encerrar alguns assuntos, aí a gente vai ter que se estender, né, um pouco mais, né? Igual esse versículo mesmo, de Isaías 53, 12, ele é muito poderoso. Porque aqui você vê o que está descrito na profecia de Salmos, onde diz que ele foi aprisionado nas regiões mais baixas do inferno, acorrentado com correntes infernais, né? Embora ali fosse um salmo do que Davi estava vivenciando, ele é um salmo profético que está falando da pessoa de Jesus, do que ele sofreria na sua morte. Amém? Mas vamos lá. Então, nós nos quebramos aqui uma vaca sagrada que tem no meio da igreja, que é o quê? Que o Espírito Santo vai ser tirado da terra quando nós, né, fomos arrebatados. E aqui você percebe que não. Ele vai ser direcionado. É diferente. Amém? Aí, para a gente fundamentar isso aqui, e aí eu entrar no texto que eu quero, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Depois, marque aí, tá? Eu quero que, a partir de agora, vocês tragam um caderno. Eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês escrevam, porque depois você vai ter os seus textos. Para que você, daqui para frente, você consiga avançar e alcançar coisas que talvez você não conseguisse, somente não tentar lembrar daquilo que já está sendo ensinado. Romanos capítulo 11. Versículo 25. Diz o que aí? Quem quiser ler o Cauã, ou o microfone de lá, vai ser o microfone dizendo aqui? Eu quero ter aqui para ver esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude. Ou seja, Israel experimentou em parte. Até que haja entrado o quê? O tempo dos gentios. O que é que Paulo está dizendo com isso? Que pela rejeição dos judeus a Cristo, e esse texto explica isso, Deus pode usar de misericórdia para conosco. Amém? E se Deus pode usar de misericórdia conosco no tempo da nossa desobediência, Deus vai poder usar de misericórdia com eles, mediante eles serem desobedientes. Isso é tão fantástico que no final desse livro, desse capítulo, Paulo não suporta e diz: quão profunda é a tua sabedoria, quão profunda é a tua riqueza, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Não tem aquele hino? Profundas riquezas. É desse texto que Paulo fala. Ele diz: que profundidade de sabedoria é essa? Por quê? Porque Deus pegou os judeus por desobedecerem e ele pode usar de misericórdia para com os gentios. Por quê? Porque todos desobedeceram. Ele encerrou todos debaixo da desobediência. Então Paulo não suporta isso. E ele tem que declarar isso. Ele diz: que coisa poderosa é essa? Meu Deus, que sabedoria é essa do Deus que nós temos? Né? Ele encerrou todo mundo debaixo da desobediência para ser benevolente com todo mundo. Olha que coisa maravilhosa é essa? Para que a graça se estendesse aos gentios e depois ele pudesse usar a graça para os judeus. Profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente desse Deus para que possa ensiná-lo e instruí-lo? Né? Aí ele não suporta isso. Então ele diz: olha, Israel foi endurecido em parte, até que entre o tempo dos gentios termine.
acontecer aquela profecia que Zacarias profetizou, que o Espírito da graça vai ser direcionado para quem? Para a casa de Judá, pela promessa que Deus fez a Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, pela promessa que Deus fez a Abraão. Por quê? Porque Abraão teve outros filhos, além de Isaac. Além de Ismael e Isaac, ele teve mais 7 filhos com Quetura. Embora que alguns estudiosos acreditem que Quetura seja Agar, tá? Existe uma linha de pensamento que dizem que essa Quetura, que foi uma esposa de Abraão, que com ela ele teve mais 7 filhos, seja Agar também. E eles acreditam nisso. Mas são pensamentos de estudiosos. Amém? Então, Ismael pode ser salvo também, porque ele é filho de Abraão. E o que foi que Deus disse para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da... Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é muito poderoso. Então, o Espírito da Graça, quando Paulo diz que a igreja vai ser arrebatada, ele não está falando do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo vai ficar. Porque se ele não ficar, não existe salvação. A salvação é por causa do Espírito Santo. Através da pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele é o selo, ele é a garantia. Ele é o penhor da nossa salvação. Amém, queridos? Ou seja, o que é um penhor? É uma garantia. Não é assim? Quando você tem uma joia muito valiosa, que você vai na Caixa Econômica, você penhora ela, aí qual é a garantia da Caixa que você tem, que você vai pagar? É a joia. Aleluia. Diga comigo. Se Jesus não vier buscar a igreja, o Espírito Santo é nosso. O Espírito Santo é nosso. Ele é a segurança, ele é o penhor. Ou seja, Deus disse, eu vou dar o meu Espírito, que é a garantia que eu vim buscar vocês. E as pessoas não entendem isso. E as pessoas não querem o Espírito, não querem orar, não querem ter intimidade com ele. Irmãos, isso é muito poderoso. Deus disse, você me dá o seu corpo e eu te dou o meu Espírito. Olha que troca boa. Não é verdade? Um corpo cheio de doença, cheio de coisa. E de repente ele diz, olha, me dá o seu corpo que eu vou te dar o meu Espírito. E ainda tem gente que acha que é difícil ser crente. Aí tem pessoas que acham que é difícil servir ao Senhor. Eu não sei que dificuldade é essa, meu irmão. Mas algumas pessoas acham isso. Nós temos que quebrar isso dentro da igreja. Porque eu nunca vi um povo tão reclamão como crente. Não pode ter uma perseguiçãozinha que já acha que Deus abandonou ele. E aí olha que a gente não sabe o que é perseguição, irmãos. No Brasil não existe perseguição. Né? Existe países que existe perseguição. Aqui não existe não, aqui é bom demais. Amém? Então nós vamos entrar sobre o juízo de Deus. O primeiro aspecto do juízo de Deus que eu quero entrar com você é João capítulo 16. Abra lá. Ficou claro aqui sobre o Espírito Santo não ser tirado da terra? E no 26 aqui diz aqui que assim todo Israel será salvo, como está escrito. O Senhor virá o libertador e deixará de piedade. Ele faz a promessa de que todo Israel. Só que aí a gente tem que entender o que Paulo fala depois lá na frente, que nem todo israelita nascido, ele é israelita de verdade. Porque ele tinha que se circuncidar, porque ele tem que seguir a lei. A não ser aquele que se converte a Cristo. Aí depois nós vamos entrar nessa parte do juízo, que ele fala em Romanos capítulo 3, 2 vai 3, que aí ele trata sobre isso também, em Gálatas ele trata sobre isso. Que aí a gente vai entrar, quem são esses israelitas que todos eles serão salvos. Porque precisa haver o segmento da lei. Porque a lei ela não foi extinta, queridos. Você que foi extinto para a lei, porque você que morreu. Amém? Diga comigo, eu morri para a lei. Eu morri para a lei. Então significa o quê? Que a lei ela não foi destruída. Foi você que foi destruído para a lei. Foi você que morreu. A lei continua em vigor. Jesus ele cumpriu a lei para aqueles que nele creem. Porque você morre com ele. Não é isso que a Bíblia diz? Já não vivo mais eu. Quem é que vive em você? Cristo. Se Cristo vive em você e o fim da lei é Cristo, logo você morreu para a lei. Você já viu algum policial indo no sepulcro tirar o bandido lá de dentro para poder ele pagar a punição dele, na troca de tiro? O cara morreu, aí o policial vai lá, tira ele do túmulo e diz assim, não, você vai ser preso porque você tem que pagar o seu pecado. Você tem que pagar o seu erro. Você já viu alguém fazer assim? Então a lei também não vai fazer com você.
Porque você morreu para a lei. O pecado não tem esse domínio de tirar você da onde você está. Por quê? Porque você morreu para ele. O negócio é que a gente quer dar vida para ele o tempo todo. E como é que eu dou vida para o pecado? Se achando um pecador. Então, o que é que o diabo está tentando fazer? Roubar a identidade. A primeira identidade que o diabo roubou da igreja foi o quê? A filiação. Por quê? Olha como é que a gente não presta atenção nas coisas. Observe isso. O que é que separa o homem de Deus? O pecado. O salário do pecado é o quê? Então, no momento que você se acha um pecador, você está dizendo o que para Cristo? Eu continuo morto porque eu estou pecado. Eu estou no pecado. E a gente não presta atenção nisso. Então, a morte de Jesus Cristo não teve valor nenhum para nós. A morte de Jesus a redenção é uma farsa. A remissão é uma farsa. A purificação de pecados é uma farsa. Por quê? Porque nós continuamos pecadores. E se eu continuo pecador, eu continuo afastado de Deus. E se eu continuo afastado de Deus, eu estou morto. Então, aquela palavra que a Bíblia diz em Efésios 2,6, e ele nos vivificou e nos ressuscitou, é mentira. Porque você continua morto, porque você está no pecado. Agora eu te pergunto, se o salário do pecado é a morte, qual é o salário da justiça? A vida. Só que nós não vamos falar de justiça. Não, nós vamos falar de juízo. Então, João capítulo 16, nós vamos falar um pouquinho de justiça, né? João capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Meu Deus, diga assim comigo. Preste atenção no que Jesus está falando. Olha o que o Senhor Jesus está falando. É melhor para vocês que eu vá. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque se eu não for, ele não vai vir. E por que Jesus estava dizendo isso? Porque o Espírito Santo é a vida do homem. Amém, queridos? Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pode deixar, meu filho, não atrapalha não. Aí esses assim, tu vai fazer os cortes, viu? Eu fiz até assim. 6,17. Aquele que se une ao Senhor, acontece o que com ele? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor, acontece o que com ele? É o quê? Deixa eu perguntar, o Espírito de Deus é o quê, irmãos? Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Sim. Então, o homem que se une ao Senhor, ele se torna o quê? Um só Espírito. Por isso ele diz, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, quem não vai vir? O Consolador, o Espírito. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E o papel de Jesus era morrer, ressuscitar e só para quem? Era isso que ele queria fazer. Diga, e ele fez. E a gente precisa entender isso. Ele subiu e o Espírito desceu. Só que antes do Espírito descer, ele soprou. E sabe o que foi que ele soprou? A palavra, o verbo, o Espírito. Ruach. Assim como ele fez na criação. Quando Deus criou o corpo de Adão, o que foi que Deus soprou dentro, irmãos? Foi ou não foi? Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? E o que foi que Jesus fez no capítulo 20 de João, versículo 22? Ele soprou. O homem estava o quê, irmãos? Morto. O corpo de Adão sobre aquela terra
feito de barro, ele estava o quê? Morto. E Deus sopra. Adão vive, só que se levanta vivo, eterno. Jesus sopra. O homem se levanta vivo, eterno novamente. Espírito e vida. Então, por isso que Tiago disse que nós somos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, quando Jesus soprou, ali o seu espírito foi gerado nele novamente. A palavra entrou dentro de você e fez você ser aquilo que você foi criado para ser, eterno. Versículo 8. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Continuemos. Do pecado, por quê? Porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia. Diga comigo, o primeiro juízo de Deus não é para o homem, é para o diabo. Está bem claro aqui? O que é para o homem? Arrependimento de pecado e justiça. Por quê? Porque o reino de Deus é o quê, irmãos? Justiça, paz e alegria aonde? Ou seja, se o Espírito não viesse, o reino de Deus não poderia ser estabelecido. Jesus veio pregar e ensinar sobre o reino de Deus. Mas quem estruturou ele no homem foi o Espírito Santo. Por isso ele convence o homem do pecado e estabelece o homem em justiça. Parei por aqui. Vamos entrar no juízo. O juízo, esse primeiro juízo, que é o juízo eterno, ele não é para o homem. Ele é para o diabo. Jesus foi muito claro. Quando o Espírito Santo vier, pergunto para vocês, o Espírito Santo veio ou não veio? Então já o diabo está o quê, irmãos? Condenado, julgado, expulso. Ele foi expulso deste mundo. Por isso Paulo diz que ele ainda permanece nos ares. Mas como é que ele consegue ter acesso à terra? Através dos seus cavalos. Quando o homem faz uma obra de bruxaria que o diabo exige para ele, olha, eu quero farinha. Tem gente que fala assim, mas o diabo não come. Mas aquela farinha, aquela bebida, aquela galinha, aquele sangue derramado, são os elementos que ele precisa para poder agir na terra. Através de corpos. Por que ele precisa agora disso? Ele precisa que um homem faça isso. Porque quando Adão pecou, ele não precisava disso. Por que ele precisa disso agora? Porque ele foi condenado. Se tornou mais uma vez ilegal sobre a terra. Por isso que para ele entrar no Éden, ele não podia entrar como espírito. Por quê? Porque o Éden era o céu na terra. Entenda, o jardim foi colocado no Éden. O Éden era uma região espiritual que Deus colocou o jardim lá. Só que a gente pensa que o jardim do Éden, os frutos ficavam podres e caía. Irmãos, você não pode pensar no jardim assim. Porque é igual você fala assim, tudo é no tempo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, no tempo de Deus Adão já nasceu grande. Já nasceu, foi falando do nome para um monte de animal. Diga, o tempo de Deus é a fé. Diga, a fé é agora. O tempo de Deus é agora. Porque Deus não tem tempo. Ele está ontem, ele está agora e está amanhã. Como é que você explica isso? Ele está no quântico.
O homem só consegue explicar assim. A física quântica, que abre os multiversos. Aí o cara está lá no passado, o cara está no presente, o cara está no futuro. Olha que loucura. E Deus está nisso, sentado sobre isso, estabelecido na eternidade. Anote aí, já você pergunta. Eu vou abrir o tempo para perguntas. Amém? Então, o príncipe deste mundo, ele foi o quê? Julgado e condenado. Quem era o príncipe deste mundo? O imperador, o diabo. E os seus anjos. Só que ele foi condenado. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 2. Se eu estiver falando de uma forma que você não esteja entendendo, por favor, anote e me pergunte no final, né? Porque às vezes na minha mente eu estou falando de uma forma compreensível. Mas talvez eu esteja falando de uma forma, como nós temos algumas pessoas que nunca participaram do Na Mesa, né? Talvez, eu falo, esse bicho está ficando doido, né? Não joga um sapato em mim. Eu botei esses dois meninos assim, foi de propósito, viu? E se jogar, acerta neles. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Tenha muito cuidado para que ninguém avance em enganosa filosofia, se baseia nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo. Que ninguém vos engane. Com vãs filosofias. Ah, meu irmão, você é um pecador, miserável, pobre, segue nu. Eu era. Diga, eu era. Amém, queridos? Ninguém vos engane nestas coisas. Ah, Deus vai pesar a mão sobre... Eu falei ontem, a pessoa disse assim, ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Eu quero cair nas duas dele, não é só uma, não, eu quero cair nas duas. Claro! Aí na mão do papai? Oxi! Eu quero cair nas duas mãos dele, não é só uma, não. Até quando o pai está segurando o braço do seu filho para o repreendê-lo com a vara, isso é em amor. Estou falando de um pai, eu não estou falando de um opressor, estou falando de um pai. Mas eu quero cair nas duas mãos dele, faça assim, pai, para me cair aí, para eu espremer. A gente tem que parar com essas coisas. Sabe o que foi que Abraão disse? Deus disse assim, mate Isaac e queime para mim. E Abraão foi, porque ele dizia, se ele me deu, ele é poderoso para ressuscitar meu filho das cinzas. Sabe o que a gente faz? Ah, eu não quero cair na mão de Deus, não. Tudo frouxo. Claro! O que é que tu quer? A espada sobre o povo ou sobre tua casa? Sobre minha casa. A gente tem que ser ousado, irmãos. Olha o que Abraão diz. Eu vou fazer, por quê? Porque ele é poderoso para trazer meu filho das cinzas. E a gente fica com... Mas é porque a gente está preso nisso aqui. Vãs filosofias, tradições humanas. Ah, você não pode usar calça porque isso é do diabo. Você não pode passar uma maquiagem. A mulher de batom vermelho é da pomba gira. Isso tem até a aparência de santidade. Mas nada mais é do que religiosidade e tradição humana. Agora, pelo amor de Deus, aí tem que entrar a ordem e a decência. Né? Porque também existe umas calças que não cabem para um culto, para uma reunião da adoração ao Senhor. Existem uns vestidos que não cabem para aquele momento. Tudo, o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer daquilo que a gente precisa mudar. Não sou eu que tenho que ficar ali em cima dizendo, não pode fazer isso. Você vai ficar com raiva de mim. Aí na minha frente você vai falar que não faz, mas por trás
É um Deus nos acuda. Eu já fui jovem da igreja, irmãos. A gente ficava dentro da igreja até o coral cantar. Depois, não tinha mais um jovem da igreja. Quando chamava para cantar de novo, os irmãos tinham que sair no meio dos becos, dos escuros, atrás dos carros, chamando. Largo desse da mineira, tá chamando o coral de novo. A gente queria ir para as festas das igrejas, não era para adorar a Deus, não. Mas isso é culpa de quem? Da religião. Porque coloca o evangelho tão pesado que nem mesmo os pastores que estão sentados lá em cima conseguem carregar. Filosofias e tradições humanas. Coisa que nem... Foi isso que Paulo disse para Pedro. Tu és judeu, não vive como judeu, e quer que aqueles que são gentios vivam como tu não vive? Para, rapaz. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem, irmãos? Jesus, diga Jesus. Se nele habita corporalmente todo o poder, toda a plenitude da divindade, a igreja é o que de Cristo? É o corpo. É isso mesmo, tem certeza? Rapaz, vocês têm certeza? Não, eu quero que vocês falem com convicção. Estou sentindo quanto convicção. Olha a cara desse homem ali. Tem, Jorge? Eita glória! Então, o poder da deidade habita onde? Quando você lê corporalmente, você entende o quê? É no corpo. Como Jesus faz parte do corpo, então, tudo está nele, na igreja. Aí tem gente que diz assim, eu não preciso congregar. Eu congrego na minha casa. Você na sua casa não vai fazer a mesma coisa que você faz na igreja. Por isso que nós temos que estar reunidos para que se torne o quê? O corpo. Diga comigo, eu individualmente faço parte do corpo, mas individual sou um tijolo. Na minha casa formamos 2, 3 tijolos. Não dá nem para formar uma parede. Isso significa que Jesus não esteja lá? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que para que o poder da deidade, a plenitude desse poder, esteja em operação, a igreja tem que estar o quê? Reunida. Porque se a igreja não está na reunida, você só tem uma parcela desse poder. Vocês lembram dos Power Rangers? É 6 ou é 7? Tu assiste, hein, mãe? Haviam 6. Eles separados tinham um certo poder, não era isso? Mas quando eles se uniam, eles formavam o quê? Transformava um grande robô, não era assim? Mas cada um deles, eu assisti o Jasper, da minha idade era o Steadman, era o Jasper, era o Jiraiya, era o Black Kamen Rider, esse aqui era da minha época. Na minha época era o Black Kamen Rider era um besouro, né? O Jasper primeiro era o melhor, o Jasper. Isso é mais antigo, Cacá. Eu lembro, macho. Né? Então, eles individuais, eles tinham uma certa força, mas eles não eram capazes de vencer o monstro. Então, o que é que acontecia? Eles se juntavam para formar... Pegue na mão da pessoa que está perto de você aí. Diga, juntos somos o corpo. Diga, então eu preciso de você e você precisa de mim. Você sozinho, você chega até um certo lugar. Mas nós juntos, irmãos. As meninas. Versículo 9. Versículo 10.
também nele vocês receberam a... Confirmando o versículo 9, não é isso? Porque ele é o quê? Ele é o cabeça de todo principado e... Esses daqui não são demônios, aqui ele está falando da igreja, irmãos. Por isso que ele diz, nele vocês também. Então significa que a igreja ela tem um determinado, vamos dizer assim, uma determinada autoridade em certos lugares maiores do que outros. Por exemplo, que é principados e potestades. É porque principado e potestade na raiz original significa a mesma coisa, governos. Poder e autoridade, que é a mesma coisa. Só que a gente diverge em quê? Porque você pode ter poder e não ter autoridade. Você pode ter autoridade e não ter poder. Por isso que a igreja em Cristo recebeu o poder e... O que é que ele diz? Eu vos dei poder e... Para pisar. Vamos lá. É só para esclarecer. Nele também você perceba que sempre ele está colocando quem? Nós. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, porque essa foi feita no Espírito quando você morreu, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam o quê? Aonde? Ele fez o quê? Fazendo o quê? Olhe para mim. Você só está vivo se você foi perdoado. Não é isso que ele está dizendo aí? E vivificou nele quando perdoou todos os vossos pecados. Por que eu estou mostrando isso? Porque é para você entender que o juízo de Deus, nesse momento, quando Jesus Cristo veio, foi para o diabo e os seus demônios, e não para a igreja, e não para o homem. Versículo 12. (14), obrigado. Cancelando o quê? Toda a escrita de dívida que era contrária a quem? Opa! Então quer dizer que aquilo que o diabo tinha de nos acusar, como acusou Jó, ele não tem mais. É isso que está dizendo? E qual era a escrita de dívida que o diabo tinha na mão, que era contrária a nós? O pecado. Era o pecado. Amém, queridos? Então significa que ele não tem mais isso na mão, ele não tem mais esse trunfo. Ah, pastor, mas no livro de Apocalipse diz que ele está de dia e de noite acusando nossos irmãos. É isso, ali é Israel, não é você não. Calma, relaxa a mente. Ali é para Israel, não é para você. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que custava ordenâncias, da qual nos era prejudicial. O que foi que Jesus Cristo fez, irmãos? Removeu, literalmente cravando ela onde? Agora veja o versículo 15, o que aconteceu? Despojando quem? E fez o que sobre eles? Ele destruiu todo o poder da malignidade. Por isso ele disse, se eu não for, isso não vai acontecer em concreto. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Quando o Espírito Santo vier, é a sentença de condenação e destruição da morte, do pecado e do diabo. Não foi isso que ele disse quando o Espírito Santo vier? Só que nós temos tratado o diabo como um Deus. Ele não é mais um Deus. Agora ele voltou a ser um rato. Só que é um rato que mente muito bem. Pense num rato mentiroso, irmão. Ele sabe enganar muito bem. Aí o que é que ele faz? Ele coloca problemas, ele coloca situações.
Aí a pessoa fala assim, o diabo fizeram uma cura para você, e você já se desespera. Aí a Bíblia diz, Deus te abençoou, parece que não faz sentido. Por quê? Porque você está vivendo um problema. E quando nós estamos dentro de um problema, aquilo que Deus fala para nós parece que não faz sentido. Mas tem que fazer sentido, irmãos. Nós temos que nos levantar como Abraão se levantou dizendo, ainda que eu creia no meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar ele dos mortos, das cinzas. Você precisa crer neste Deus dessa maneira. Está na hora de nós nos levantarmos, irmãos. E se não acontecer, não importa, morra crendo. Mas não retroceda naquilo que Deus lhe chamou. Por quê? Porque o juízo de Deus veio sobre o pecado, a justiça que era sobre a morte, trazendo vida, e sobre o diabo, o juízo. Jesus Cristo não veio trazer destruição para o homem. Quero ler com vocês isso. Nós lemos ontem, mas eu quero ler para você aqui. Lucas capítulo 9, por favor. Está acabando o vaso. 9. Calma. Quantas horas aí? Não, bota um copinho de plástico lá para não terminar aqui. Lucas 9, 54. Quem achou? Lucas 9, 54. Melhor, Rodney. Lê a partir do versículo 51. Para a gente entender o que aconteceu. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram ao povoado samaritano a fim de preparar a pousada. Contudo, o povo daquela aldeia Escute. percebeu quando que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Pode. Mas Jesus, olhando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espíritos sois? Segura, Rodney, por favor. Olha o que aconteceu. Jesus ia passar por uma cidade de samaritanos. E eles foram alugar uma pousada para dormir, e eles expulsaram Jesus de lá. Não aceitaram. Os discípulos ficaram indignados, com raiva, com ira. Foi justificada a ira deles? Sim. Aí eles falam assim, Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu e os consuma, como fez o profeta Elias? Aí Jesus disse, vocês não sabem de qual espírito foi? Ou seja, quando você diz que Deus colocou alguém no leito, em doenças, você está dizendo que quem está operando em Jesus é o espírito do diabo. Quando você diz, Deus matou fulano porque ele ia desviar, você está dizendo que está operando nele é o espírito do diabo. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Vocês não sabem de qual espírito sois? Por quê? Porque eles queriam que fogo do céu descesse e consumisse aquela cidade. Aí Jesus vai terminar dizendo, eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo. Diga comigo, a morte e a ressurreição de Jesus não foi para trazer juízo sobre o homem. Diga, foi trazer justiça, salvação. É isso que ele está dizendo. Eles queriam fulminar. Eu sei que tem hora que a gente quer fazer isso. E haverá momentos que você vai ter que dizer para a pessoa, meu irmão, você vai ficar cego. E a pessoa vai ficar cega. Paulo fez isso. Só que o cara não ficou cego eternamente. Depois Paulo orou e ele voltou à visão. Teve um casal que morreu. Mas você precisa saber em qual e como o seu coração está, para que você não decrete sentenças e juízo da sua boca sobre seus filhos. Depois você não sabe por que pessoas não prosperam. Depois a gente não sabe por que nós estamos aprisionados, porque nossos pais soltaram palavras de maldição sobre nós. Soltaram sentenças. Minhas filhas serão prostitutas. Os meus filhos não vão prestar. Quantas filhas e quantos filhos não ouviram isso da boca dos pais? O meu dinheiro não dá para nada. Minha casa é um inferno. Isso. Você vai viver, porque você está dando juízo. Você está trazendo sentença.
Ah, eu sou burro. Ah, eu não consigo aprender. Ah, o meu cérebro não funciona. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Você está trazendo juízo. De qual espírito você é? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. E quer que eu diga algo para você? Quando você está irado, você libera palavras de fé da sua boca. Só que contrária. Aí depois você fica... Ou seja, aquilo que era contrário a nós, Jesus... Agora eu te pergunto, o que foi cravado na cruz? Jesus. Ou seja, Jesus se tornou o escrito de dívida que era contrário a nós e prejudicial. Já pensou? Ou seja, ele se tornou a própria morte, ele se tornou a própria maldição, ele se tornou o próprio pecado, ele se tornou o próprio diabo, ele se tornou o próprio tudo que era de ruim para o homem. Por isso que diz que foi cravada na... Mas quem foi cravado na cruz ali? Jesus. É até duro falar isso. Mas é o que está dizendo no texto. A não ser que tenham cravado outra coisa, pensando nas vestes dele, na tanga que ele estava enrolado, para não mostrar as partes íntimas. E na coroa. Porque foi as únicas coisas que foram com ele e os pregos na cruz, que eu não vi outra coisa. Talvez tivesse um pano cheio de escrita lá, né? E a placa dizendo Rei dos Judeus. O que é que tem mais grudado naquela cruz a não ser ele? Então ele foi o escrito de dívida que foi cravado para destruir o quê? Vamos lá ver. Cancelando o escrito de dívida que era contrário a nós. Por isso que ele disse o quê? Está consumado. Era prejudicial, removeu inteira. Ei, o que é que você entende quando você lê inteiramente? Diga, tudo que era prejudicial a mim, ele removeu inteiramente. A gente precisa acreditar nisso, sabia? A minha alma precisa ser renovada para isso. Agora que eu vi aqui que está filmando, eu tinha esquecido, ó. Eu tenho que me comportar mais sentado aqui, que eu estou para levantar. Mas eu não posso. Eu não sei conversar dessas coisas muito tempo sentado, fica agoniado. Nós vamos passar um pouquinho, que a gente chegou, começou 8h15, não foi? Aí eu quero, né, que a gente dê uns 20 minutos a mais, porque 1 hora é muito pouco, já passou 1 hora já. E eu não entrei nem no juízo, agora que eu estou na introdução. Está contextualizando. Eu estou fundamentando algo para a gente poder ir mais profundo. Está aberta as perguntas. Começa pela Adriele, que ela... Decorou a pergunta? Eu preciso gravar a pergunta. Não, uma pergunta simples. Quando você estava falando de Deus fora do tempo, né, e da física quântica, primeiramente... É muito microfone, irmão. Amém. Aquele texto que fala que Jesus é o Cordeiro que já estava sacrificado antes da fundação do mundo, né? Porque ele já estava lá e no futuro também, em Apocalipse. Antes da fundação do mundo, antes mesmo
haja luz e não... Eu vou mandar você ler o livro Segredo de Deus. E eu explico muito bem sobre isso. Mas é porque o que acontece? Existem dois entendimentos. Existe esse versículo que você falou, que está em Apocalipse, que diz que eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Mas só tem uma tradução de uma Bíblia que mostra essa expressão, antes da fundação do mundo. Todas as outras mostram desde a fundação do mundo. Se Cristo está morto antes da fundação do mundo, então os presbiterianos estão certos em falar que Deus escolheu Adão para pecar, porque Jesus já estava predestinado à morte para salvar. Porque se ele morreu antes, então ele morreu antes do pecado. Então o homem já estava predestinado à queda. Entende? Agora, se ele morreu desde a fundação do mundo, porque nós não podemos confundir a palavra mundo com a palavra terra. Ele não está dizendo que foi desde quando a terra foi criada. O mundo, essa palavra mundo, mundano, ela veio com o pecado. Porque ela veio com a queda. O nome da mulher não era Eva. O nome de Adão era Ha-Adão. Ou seja, ser humano. Ele recebe Adão após a queda. Assim também como a mulher. Você pode ver lá no capítulo 3, ou no capítulo 4, não me recordo agora qual é o capítulo de Gênesis, que aí depois da queda que Eva recebe o nome de Eva. Mas até então ela era chamada de varoa, ou ser humano. Porque o que diferencia o nome Ha-Adã para o nome da mulher é só a letra Pi, a letra 5 do hebraico, que é o Ri. Então, se Jesus morreu antes da fundação do mundo, Adão já estava predestinado a cair. Então ele não tinha culpa. Não tinha o que fazer. Deus já tinha criado ele para aquilo. Agora, se foi desde o momento que o homem caiu, aí sim o plano de redenção entra com a queda. Entendeu? Tudo é desde a fundação do mundo. Vocês podem pesquisar. Mais alguém? Eu quero que vocês perguntem. Estou com vergonha, eu vou baixar a cabeça aqui. Pergunte. Por que só tem 3 letras no nome de Eva? Responde aí, eu sei que está fora do contexto, mas vai lá. Deixa eu buscar na minha memória se é só 3, porque eles sabem. Especial, né? É porque, mãe, não é só 3 letras. Eu acho que é um pouquinho mais, porque são 5, se eu não me engano. Mas eu não tenho essa resposta agora de cabeça, porque tem várias letras na minha cabeça aqui agora. Mas eu vou olhar, e na próxima aula eu vou olhar no seu privado, no seu celular, o nome dela direitinho. Mas eu acho que é mais, porque o de Adão era 3 e da mulher teve que ser acrescentado mais um, que é a letra Ri. Só que ela não tem som. É igual o Aleph. Mas eu vou mandar para a senhora e na próxima aula eu trago para vocês o nome dela direitinho e o nome de Adão. Tá? Mas se eu não me engano é mais de que 3 letras. Mas pode ser 3, é que eu não estou recordando agora. Estou tentando puxar aqui na minha cabeça. E eu não estou lembrado das letras. Aleph, Dalet, eu tenho que olhar. Depois eu falo para a senhora direitinho. Amém, queridos. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Quando os discípulos eles oram, eles falam com Jesus e dizem: o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Jesus ele fala: vocês não sabem de que espírito sois? Isso seria blasfêmia? Não. Isso seria falta de amor, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Entendeu? Jesus disse: vocês não estão andando no meu espírito, não estão andando na palavra que eu vos digo. Por quê? Toda palavra que ele diz é espírito e... Ou seja, vocês não estão andando naquilo que eu tenho ensinado. Mas ia descer fogo do céu? Esses longanimidade, benignidade, não seriam frutos do espírito? Mas a palavra... O espírito ainda não tinha vindo? Mas é porque a palavra que Jesus dizia era espírito e vida para eles. É por isso que Enoque foi transladado antes de Jesus Cristo vir. Da mesma forma, Elias.
Homens que provaram a morte como se fossem arrebatados, porque eles morreram. Só que eles não morreram como nós morremos, que o corpo fica enterrado. Tá? Porque se eles não morreram, eles não estão no céu. Porque nem carne nem sangue pode andar no reino dos céus. A não ser que eles tenham um corpo diferente do nosso. O sangue deles era de ouro. Porque a gente fala assim, 2 homens que não morreram, né? 3 que eles botam no Melquisedeque também. 3, né? Aí 2 homens que não morreram, Enoque e Elias. Então eles não podem estar no céu. Mas na transfiguração, quem apareceu com Elias? Moisés. E Moisés estava o quê? Morto. Então eles estavam no mesmo lugar. Então Elias morreu. Mas ele morreu da morte que nós iremos morrer no arrebatamento. Que é no abrir e fechar de olhos. Que esse é outro tipo de juízo que a gente vai falar lá na frente. Né? No abrir e fechar de olhos. Ou seja, aquilo que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Por isso que no livro de Hebreus diz que é dado ao homem morrer uma só vez. Certo? Porque o corpo, a carne e o sangue não podem herdar o reino. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Depois você pode ler lá. Corpo, a carne e sangue não podem herdar o reino. Não pode. Não sei se a partir do versículo 20 em diante ali você pode ler que você vai encontrar esse versículo. Então eles provaram de algo que a palavra gerou neles, né? Antes da confirmação da morte de Jesus. Só porque eles andaram na palavra tão perto de Deus e se tornaram perfeitos. Foi isso que Deus disse a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só que essa presença agora está dentro de nós, que é o próprio Deus. Mais alguém? Ninguém? Então nós vamos estar encerrando por aqui. Né? Eu acredito que na próxima aula eu saia da introdução e entre no juízo. Que a gente já começou a entender que o juízo, ele é, nesse tempo, ele foi para o diabo. O juízo eterno. Amém, queridos? O juízo eterno, ele foi para o diabo e não para o homem. Só que o homem, se ele não mudar o seu pensamento, ele pode entrar nesse juízo também.